bom dia! Tá no ar o Agrofag de hoje. Professor Celso, tudo bem com o senhor? Bom dia! Bom dia, Antoniana, tudo ótimo. Um bom dia a todos que nos seguem. Então, para você que nos assiste pela KTV ou pelo YouTube, seja bem-vindo. Vem com a gente acompanhar os assuntos da edição dessa semana. Hoje no Agrofag você vai conhecer como funciona uma plantadeira de mudas. E ela tem a botinha, ó, onde é que a muda cai dentro. A muda cai certinho aqui dentro. Aí esse biquinho bate na terra onde é que faz o plantio, ó. E esses pneuzinhos, ele chega à terra aqui na muda. Então a muda não fica desenterrada. A muda fica enterradinha certinho. O equipamento poupa o tempo do produtor, aumenta a produtividade das hortas e resolve a falta de mão de obra no campo. O meu sofrimento aqui, o meu mais problema que eu tinha era a mão de obra no plantio. Porque você não acha ninguém para plantar, porque ninguém quer ficar aqui abaixado o dia inteiro, né? Especialistas analisam porque o Paraná deve plantar a menor área de trigo dos últimos 13 anos. Vai ter informações sobre o plantio de inhame. A climatologista Leila Limberger fala sobre como deve ser o inverno aqui no oeste do Paraná. Empresas do agro conhecem as novidades do City Farm 2025. O evento acontece em novembro e vai ser ainda maior e com mais atrações. E olha só esse espetinho de queijo coalho. Daqui a pouco você vai saber como ele é feito. Agora vem a melhor parte, né? Se não ficou bom, a culpa é do churrasqueiro, o Emerson, que é o churrasqueiro oficial aí. Vamos ver se ele vai ser aprovado também. Professor Celso, o senhor conhece esse equipamento aqui que a gente vai ver nas imagens? Olha só. Nunca tinha visto, Antoniana. Então, essa aqui é uma plantadeira, ou melhor, uma transplantadeira de mudas de hortaliças. Olha que interessante. Provavelmente ela deve plantar numa mesma profundidade, né? E uma distância regular entre as plantas, que está acontecendo aí, que a gente está vendo, né? Exatamente, e eu fiquei impressionada com a rapidez também, né? Olha só, cada muda, então, sendo colocada de forma bem prática e bem rápida, né? Ela é rápida, né? Tem uma bandeja preparada, as mudas, né? Mas no compasso que dá para executar o trabalho manual, né? E hoje falta mão de obra no campo, né? Exatamente, é isso mesmo. Nós fomos até a propriedade da família Ludwig, aqui no interior de Cascavel, para conhecer de perto esse equipamento. E pelo que a gente viu, o plantio das mudas ficou bem mais prático. Os produtores ganharam tempo, aumentaram a produção e passaram a lidar melhor com um problema recorrente, que é a falta de mão de obra no campo. Dá só uma olhada. Produzir verduras é uma tradição para o seu Loir e o Matheus. Há 20 anos, pai e filho plantam hortaliças no sistema convencional. Os principais cultivos da horta que fica na comunidade Esperança, em Cascavel, são alfaces, almeirão, repolho e temperos. A área de 3,5 hectares tem colheita todos os dias. São pelo menos 500 pés de alface e 200 de almeirão para atender a demanda dos mercados. E se a colheita é diária, o plantio também é. Um trabalho que exige muito esforço e tempo. Neste ano, a família decidiu investir em equipamentos que auxiliam na hora do plantio. Um deles é essa transplantadeira de mudas, que facilita e muito esse trabalho. O sistema é simples. O produtor deposita as mudas no compartimento e a máquina faz o plantio de forma automática. Só é preciso ajustar o espaçamento, a altura e a profundidade das plantas no canteiro. Ó, pessoal, aqui ela tem a regulagem, né? Ali ela pega a muda e enterra na terra. Aqui. Deixa eu levantar ela aqui. Aqui ela tem a botinha, ó, onde é que a muda cai dentro. A muda cai certinho aqui dentro. Aí esse biquinho bate na terra onde é que faz o plantio, ó. E esses pneuzinhos, ele chega à terra aqui na muda. Então a muda não fica desenterrada. A muda fica enterradinha certinho. A nova aquisição chegou no dia 18 de março e desde então tem feito a diferença na rotina deles.
Antes, o plantio de 100 bandejas levava até uma semana para ser concluído. Agora, é feito em apenas 2 dias. Esse outro equipamento também ajuda no processo. A plataforma ligada ao trator define os canteiros com 1,25 m, o que possibilita o plantio em 4 linhas, uma a mais do que no sistema antigo. A transplantadeira percorre os 120 metros de canteiro em apenas 6 minutos. Para se ter uma ideia, a cada 2 segundos, uma muda é plantada. Antes nós levava, assim, uma semana para nós fazer esse plantio. Hoje não, mudou tudo daí, né? O rumo é outra história. A máquina faz tudo, né? Em quanto tempo, mais ou menos? Em quanto tempo ela faz, tipo assim, a gente tinha nem hoje 100 bandeja, nós levava uma semana. Hoje ela leva 2 dias. 2 dias ela planta 100 bandejas. Muito mais rápido. Muito mais rápido. O benefício é muito grande para nós. O equipamento facilitou o manejo e melhorou as condições de trabalho, reduzindo o esforço físico no momento do plantio. Antes, o meu sofrimento aqui, o meu mais problema que eu tinha era a mão de obra no plantio. Porque você não acha ninguém para plantar, porque ninguém quer ficar aqui abaixado o dia inteiro, né? Por mais que você pague bem para o cara plantar, mas o cara não vai querer ficar o dia inteiro aqui agachado para plantar 100 bandeja, né? Então, foi optado por comprar a máquina, né? E foi onde é que eu estou ganhando. A coluna não dói mais, os nervos não exigem tanto mais, né? O benefício é grande também da gente andar mais reto na máquina, né? Senão antes a gente só estava dobrando as costas, né? Daí era pior. Outra vantagem está ligada ao ciclo das plantas. Com a máquina, a expectativa é reduzir em até 5 dias o desenvolvimento das alfaces, por exemplo, que normalmente levam 45 dias até o ponto de colheita. Pela questão do colocamento da muda na terra, né? Ela, no plantio na mão, você rasgaria a raiz. E com a máquina, não. A máquina, ela planta no chão, a raiz fica inteirinha. Em um dia, questão de 2 dias de plantio, ela está formando a raiz, né? Então é qualidade 100% ali praticamente, né? O benefício do plantio dessa máquina raiz, nem se fala. De um dia para o outro a gente já vê a diferença. Porque manual, a gente ia lá, dobrava as mudinhas, né? Daí você quebra o ciclo das raízes, né? Essa máquina não, ela inteira, a raiz já vai descendo na terra. É benefício 100%. Uma ou outra o senhor passa ajeitando ali só para ela ficar mais retinha? É que acontece, ela é uma máquina muito sensível. Ela tem uma regulagem. Se ela bater num torãozinho, ela pula, daí ela levanta a mudinha também, né? Porque ela tem que ter um sistema retinho dos canteiros, tudinho, né? Ó, pessoal, aqui nós já vê a diferença do plantio na máquina com o plantio manual, que era feito à mão, ó. Aqui a muda está inteirinha, ó. O enraizamento, o substrato da muda, tudo, ó. Se fosse feito no plantio manual, estaria cortado ao meio e não estaria solto tudo essas raízes já. Foi feito ontem esse plantio dessa muda com a máquina. O consumo de combustível da transplantadeira é baixo. Com o uso de apenas 2 litros de gasolina por dia de trabalho, funcionando bem durante cerca de 8 horas. O investimento foi de R$ 65 mil e serão financiados em 7 anos. Felicidade aí agora com Meu esse novo Deus. tipo de plantio? Deus o livre, totalmente, 100%. Que bacana, né, professor Celso? Eu acredito que essa máquina vem aí para ajudar bastante na produção, né? Toda a produção ela exige uma mão de obra, né? E a mão de obra na horticultura é bem escassa, né? Então tem uma máquina otimizando, né, o tempo, né? Então você veja bem, uma pessoa só plantando uma área muito grande, né? Transplantando mudas, né? Isso aí, a mecanização ajudando no campo, né? Com certeza, é tudo. Muito bem. Agora a gente vai voltar aqui para a tela, professor Celso, porque tem mais uma imagem que vale a pena mostrar. Olha só, parece até que o aroma chega aqui no estúdio, né? Queijinho coalho, professor. Dá água na boca, né? Água na boca demais. Isso é importante no churrasco, você ter o queijinho coalho, né? Uma reunião de família, né? Fica bem assim, aconchegante, né? Sim. Bom, eu sou paulista, né? O sulista, ele gosta de ter o chimarrão e o tererê, né? Sim. O paulista, ele gosta de oferecer um café que chega a ser um café colonial, né? E não pode faltar o queijo.
Nós estamos perto de Minas, né? Então café com leite está aí, Pertinho né? ali, a tradição o estado de São mineira, Paulo e Minas o estão paulista. juntos, né? E o queijinho coalho é bom demais, vai dizer, né? Ótimo, é ótimo. É isso mesmo. Então, esse queijinho coalho é produzido na propriedade da família Grigoleto, em São João do Oeste. Nós já estivemos lá mostrando como é o manejo das pastagens para o gado leiteiro, um trabalho feito junto com o IDR Paraná. E agora nós voltamos para mostrar que parte da produção do leite está sendo usada na agroindústria. E o carro-chefe é esse aí, o espetinho de queijo coalho. No campo, o pasto verde alimenta as 18 vacas em lactação. As raças são a mistura da rusticidade das Jerseys com a alta produção das holandesas. A propriedade de 7 hectares fica em São João do Oeste, distrito de Cascavel. E o trabalho é orientado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, que auxilia na gestão da produção e no aprimoramento das técnicas. Em dezembro de 2023, nós acompanhamos uma dessas visitas dos técnicos do IDR Paraná na propriedade do Paulo. O objetivo dos extensionistas era orientar sobre as técnicas de manejo da pastagem e a nutrição dos animais. Na época, a produção diária era de 16 litros de leite para cada vaca. Hoje, cada animal produz 21 litros. A ordenha é feita 2 vezes por dia, às 5h30 da manhã e às 5 da tarde. A maior parte é enviada para um laticínio da região. A outra é usada na fabricação de queijos, uma atividade implantada pela família Grigoleto para agregar valor ao leite produzido. Conforme a necessidade de venda de queijo, a gente destina mais para o queijo, menos para o laticínio, mais para o laticínio, menos para o queijo. A gente vai controlando assim, conforme o volume de venda daí, do queijo. É interessante a gente comentar que, no caso, o queijo você faz mais por demanda mesmo, por pedido, né? Isso, principalmente o queijo coalho. A gente trabalha mais assim, a gente vende durante a semana e na quinta, sexta-feira a gente produz, né? Na quarta e na quinta, na realidade, e na sexta-feira a gente já entrega para o consumidor já. Toda semana tem produção? Toda semana tem. Toda semana. A gente, segunda e terça a gente faz a venda, normalmente pela internet, né? O WhatsApp. E daí na quarta e na quinta a gente faz a produção e embala já e vai direto para o consumidor na sexta-feira. O leite utilizado na fabricação do queijo vem direto da ordenha, garantindo mais frescor e qualidade. Hoje, o Paulo vai utilizar 50 litros e nós vamos acompanhar a produção do carro-chefe da família, o espetinho de queijo coalho. Eu faço a ordenha lá às 5h30 da manhã. Uma parte do leite vem para cá, que é o que a gente destina para o queijo, né? Vem direto para cá. A gente faz a pasteurização, a coagulação, aguarda em torno de 40 minutos a 1 hora, até ele chegar nesse ponto aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o teste da coalhada, né? Para ver se está no ponto de fazer o corte. A coalhada formada precisa ser cortada no momento certo para garantir a liberação do soro e a umidade na massa. O teste, feito com uma faca, indica a consistência ideal para seguir na próxima etapa. Quanto mais precisa for essa fase, melhor será a textura final do queijo, garantindo maciez por dentro e firmeza suficiente. A gente vai cortar aqui, o teste da faca que a gente chama, e vai cortar assim. Essa aqui é a resistência que deve ter na massa para a gente poder fazer o corte. Após o corte, a massa é mexida por 20 minutos, um processo que ajuda a liberar ainda mais o soro e a estruturar o queijo. Em seguida, é deixada em repouso para decantar naturalmente. Agora, como já decantou a massa, né? A gente vai fazer a retirada do soro. Eu uso retirar 70% do soro do leite. Nesse caso, a gente vai dar 35 litros, né? A gente vai tirar. Então vamos lá, para daí fazer o cozimento.
etapa seguinte é o cozimento da massa. O calor ajuda a dar elasticidade ao queijo, fundamental para a textura e o sabor. A água fervendo, né? Aqui. E aí a gente vai chegar na temperatura dos 55 graus. Depois do cozimento, o queijo passa por mais um ajuste importante, a drenagem. O excesso de água é retirado, deixando apenas a massa em pequenos grãos. Nessa fase, ocorre a salga, que deve ser homogênea para garantir um sabor equilibrado. Logo em seguida, a massa é moldada e colocada nas formas já preparadas com os palitos de madeira, garantindo o formato tradicional do queijo coalho no espeto. Depois de ficar por volta de 6 horas em média aqui na prensa, para retirar todo esse soro, né, do queijo. Isso. Paulo, agora qual que é o processo? O processo agora é o corte e a embalagem. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui já sai no formato certinho do espetinho. Isso. Aqui ele já sai pronto para ir para a churrasqueira. O produto é embalado a vácuo para preservar a textura e garantir uma validade de até 15 dias. E claro, a reportagem não poderia terminar sem acompanhar a produção do famoso e popular queijinho coalho assado. Agora vem a melhor parte, né? Se não ficou bom, a culpa é do churrasqueiro, o Emerson, que é o churrasqueiro oficial aí. Vamos ver se ele vai ser aprovado também. Esse aqui, a gente vendeu muito bem ele no show rural, que ele tem, a gente coloca salame misturado na massa. Então é o diferencial do nosso queijo no show rural, é esse queijo aqui. Que ele tem salame, e esse aqui é o tradicional. Como vocês podem ver aqui, ele foi assado no grill, ele não derrete, né, para cair, não desmancha. Esse é o tradicional, o queijo coalho. Muito bom! E agora o assunto é o inhame, um alimento que não é muito popular, mas é bastante nutritivo. Acompanhe. O inhame é um tubérculo de grande importância na alimentação brasileira, destacando-se por seu valor nutricional e versatilidade culinária. No cenário nacional, o Espírito Santo lidera a produção, sendo responsável por aproximadamente 44% do total produzido no país. Em 2023, o estado capixaba colheu cerca de 98,5 mil toneladas de inhame em uma área de 3 mil hectares, alcançando uma produtividade média de 29,7 toneladas por hectare. Já a produção no Paraná em 2023 foi de aproximadamente 3 mil toneladas, cultivadas em 190 hectares, segundo a Secretaria de Agricultura. Para quem tem interesse em produzir, o inhame se desenvolve melhor em solos leves, bem drenados e ricos em matéria orgânica, condições que podem ser encontradas em várias regiões do Paraná, especialmente nas áreas de terra roxa. O clima paranaense, com verões quentes e úmidos, é favorável ao cultivo.
embora seja importante observar o calendário agrícola para evitar o plantio em períodos de geadas. Por isso, o melhor período para plantar o inhame no Paraná é entre setembro e novembro, aproveitando o início das chuvas e evitando o frio intenso. O inhame é plantado por meio de toletes ou pedaços dos tubérculos com pelo menos uma gema ativa. O espaçamento ideal para o plantio é de 1 metro entre fileiras e meio metro entre plantas, permitindo bom arejamento e espaço para o desenvolvimento dos tubérculos. Durante o ciclo da cultura, que pode variar entre 8 e 10 meses, é necessário manter o solo levemente úmido, mas nunca encharcado, para evitar o apodrecimento dos tubérculos. A colheita no Paraná geralmente ocorre entre maio e julho, quando as folhas começam a amarelar e secar, sinal de que os tubérculos atingiram a maturidade. A extração deve ser feita manualmente, com cuidado, para não danificar os tubérculos que são sensíveis. Após a colheita, os inhames devem ser limpos e secos à sombra, em local bem ventilado. E a comercialização é feita em natura. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima. Professor Celso, na semana passada a gente já havia adiantado a chegada de uma frente fria à nossa região e ela veio, né, ainda que não tão intensa assim. Sim, esfriou um pouquinho. Exatamente. Pois é, e quem trabalha com o campo está sempre atento às mudanças climáticas. Afinal, esse inverno vai ser chuvoso, muito frio ou com um clima ameno? Essas são perguntas que o produtor rural sempre se faz. Por isso, e para entender melhor como deve se comportar o clima nos próximos meses, a gente conversou com a Leila Limberger, que é professora da UniOeste e doutora especialista em climatologia. Segundo ela, a previsão é de que esse pode ser um inverno menos chuvoso. Olha só. Estamos aí há alguns dias já com o outono, então começou no dia 20 de março e daqui em diante os agricultores, os produtores rurais estão querendo saber o que a gente vai ter aí, o que a gente pode esperar do tempo aqui na nossa região. Seja muito bem-vinda, Leila. Obrigada pela oportunidade de estar aí no Agrofag. Nós estamos agora então passando para a cada dia com uma quantidade de radiação solar menor incidindo sobre a nossa região, o que vai fazer então com que os sistemas atmosféricos eles também comecem a atuar de forma um pouco mais organizada do que foi no verão. No verão nós tivemos aí ondas de calor e esse excesso de calor ele fez com que todos os sistemas atmosféricos ficassem bastante bagunçados, né? Então nós tivemos muitas dessas chuvas irregulares em que em alguns pontos ocorria chuva até significativa, o que inclusive viabilizou as culturas agrícolas, e em outros lugares déficit de chuva, né? Então, não foi a chuva ela teve um padrão de aleatoriedade muito grande, ocorrendo de forma muito diversa na nossa região. A partir de agora, então, com a redução da radiação solar, a redução do calor, o que se espera, então, é que os sistemas atmosféricos atuem mais próximos daquilo que a gente chama de climatologia, ou seja, mais próximos do seu normal, com ingressos de frentes frias mais frequentes, né, seguidas de massas de ar polar, que vão trazer o resfriamento, como a gente teve aí na semana passada, né, chuvas um pouco mais regulares, que depois essa frente fria se expandiu até o sudeste brasileiro, lá causou mais chuvas, mas é aqui o estabelecimento dessa massa de ar polar que trouxe temperaturas já um pouco mais amenas, e isso então vai aos poucos estabilizando a dinâmica dos sistemas atmosféricos e trazendo uma situação um pouco mais próxima daquilo que a gente conhece como nosso clima normal, né? E falando agora sobre o que está atuando nesse momento, né, em relação ao clima, a gente não tem a interferência de um El Niño forte ou uma Laninha forte. Eu queria que você explicasse isso para os nossos telespectadores e o que causa, então, essa incerteza na hora de fazer a leitura dessas indicações aí. Você muito bem pontuou que a grande tônica para esse próximo trimestre, né, quando a gente consegue fazer a previsão climática, a tônica principal é a incerteza, é a imprevisibilidade. Quando a gente tem o fenômeno de El Niño ou Laninha, principalmente El Niños muito fortes e Laninhas fortes, a gente tem uma condição de previsibilidade, porque só o El Niño, ele explica de 50% a 55% da variabilidade climática da nossa região. Quando ele está ausente, então o que a gente percebe é uma
falta de previsibilidade, você não tem aquele parâmetro. Porque quando a gente tem um El Niño, a tendência é que chova mais do que a média, e uma Laninha, que a tendência é que chova menos do que a média. Isso também não é matemático, é importante dizer que não é simplesmente porque se estabelecer um El Niño, uma Laninha, que a situação vai estar resolvida, digamos assim, mas ela acaba dando um rumo para a previsão. Então, eu acho muito arriscado qualquer modelo ou qualquer meteorologista que consiga, né, afirmar aí que em determinados momentos a gente vai ter geadas, a gente já percebe, né, algumas notícias aparecendo nesse sentido, mas nós vamos ter aí bastante incertezas. A questão também, uma questão que é importante destacar, é que no Oceano Atlântico Sul, a gente tem uma região ali próxima da costa do Rio Grande do Sul, do Uruguai, uma região com uma anomalia positiva de temperatura que chega próximo a 4 graus acima da média. Essa é uma região muito sensível para o clima aqui do oeste do Paraná, porque quando essa região do Oceano Atlântico ela está com uma anomalia acima da média, ela se torna uma área de baixa pressão atmosférica que vai atrair as frentes frias. Então, as frentes frias que ingressarem aqui na nossa região, que trariam aquelas chuvas regulares comuns, né, para nosso período de inverno, elas vão ser atraídas para o oceano e aqui vai se estabelecer somente massas de ar polar, que são massas secas e frias. Então, a tendência, quando a gente olha o modelo de previsão do clima para os próximos 3 meses que o CPTEC traz, a gente percebe uma grande área com potencial de chuvas abaixo da média, né? Nós estamos incluídos nessa região. Então, a grande tendência é que realmente a gente tenha chuvas abaixo da média, tanto por uma laninha, que fraca, mas ainda está estabelecida, e principalmente pelo Atlântico Sul, que está com anomalia acima da sua média histórica. Então, apesar de saber das incertezas dessa previsão, nós podemos dizer que essa vai ser a tônica para esse outono e esse inverno, né? Então, de baixa previsibilidade, mas com tendências de chuvas abaixo da média histórica. A gente te agradece pelas informações complementares aqui, Leila, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Muito bem. Professor, que interessante essa conversa com a Leila Limberger aí, né? Antigamente as previsões meteorológicas não eram tão assertivas, né? Existia sempre um furo, né? Hoje, com novos satélites, com uma rede de radares no campo, eles vão pegando esse dado e colocam no software que dá mais precisão. Então, com certeza, você tem a data quase que correta da chuva. Se você acompanhar, falar, tal dia pode chover, e vai ter chuva. E a gente também, nesse ano, os efeitos de Laninha e El Niño não estão muito certos, não estão muito corretos. Então, é mais difícil a previsão. Mas o que acontece é que estão muito assertivos, muito assertivos. Então, realmente, a meteorologia hoje é uma ciência quase que exata, vamos dizer, acertando em cima do momento correto do que está acontecendo. É isso mesmo, muito bem. E aproveitando esse momento, então, vamos conferir como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Vamos lá. O avanço de uma frente fria do oceano aumenta a instabilidade nas cidades paranaenses. Tem chuva indicada hoje para todas as regiões, inclusive em Cascavel, com chances de chuva na casa dos 35 milímetros. Segundo o que avalia o CIMEPAR, há riscos de temporais. Atenção! As temperaturas nesse domingo ficam entre 18 e 22 graus. Já na segunda, a estabilidade volta à cidade e não chove. Temperaturas seguem fresquinhas, entre 16 e 25 graus. Para a terça, pancadas isoladas de chuva chegam novamente, ainda que de forma breve. A mínima é de 18 e a máxima 23 graus. Para a quarta, a nebulosidade dá lugar para o céu claro. Termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 24 graus. Agora as informações sobre o tempo em Guaíra, que também terá um domingo chuvoso, com oscilação nas temperaturas entre 21 e 26 graus. Na segunda, o tempo abre e segue com temperaturas agradáveis, na casa dos 19 até os 27 graus. Fecha novamente o tempo na terça e a chuva será um pouco mais concentrada. É esperada a mínima de 21 e máxima de 25 graus. E na quarta-feira, a indicação é de sol, com variação nas temperaturas de 20 a 26 graus.
Vamos agora a outra cidade na fronteira. Também chove nesse domingo em Foz. E as temperaturas continuam amenas, entre 20 e 26 graus de máxima. Assim como nas demais regiões, a chuva não chega na segunda, mas volta na terça-feira. E na quarta, a estabilidade prevalece. As temperaturas podem variar dos 20 até os 26 graus na quarta-feira, na cidade das Cataratas. Um recado agora para você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região. Além disso, você pode sugerir assuntos para tratarmos aqui. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. O número é 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. No próximo bloco, você vai saber por que o Paraná está plantando a menor área de trigo dos últimos 13 anos. No estúdio, especialistas analisam esse momento, as recentes mudanças no Proagro e a insegurança do produtor em relação ao clima. E ainda hoje, tem lançamento do City Farm. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. O plantio do trigo no Paraná está apenas no início, mas a estimativa é de que o estado deve ter uma redução de 20% na área plantada em relação à safra passada. Isso significa que será a menor safra de trigo dos últimos 13 anos. A área plantada com trigo no Brasil tem mostrado algumas oscilações. Em 2023, atingiu um pico de 3.473.000 hectares. No entanto, em 2024, houve uma redução de 11,9%, totalizando 3.058.000 hectares. Essa diminuição foi atribuída à desvalorização da commodity e perdas no campo, que impactaram a rentabilidade e diminuíram o interesse dos produtores em expandir as lavouras. Para 2025, a projeção é de uma nova redução de área, que pode chegar a 9%. No Paraná, segundo o maior produtor do país, a retração deve ser ainda maior, de 20%. A estimativa é de plantio em 912.200 hectares. No ano passado, a área foi de 1.147.000 hectares. Essa realidade já é sentida no campo. O produtor Jonas Frisch, que cultiva trigo há cerca de 4 anos, é um exemplo dessa mudança. Para esse ano, vai reduzir a área em aproximadamente 40%. Ano passado, devido ao clima sendo mais quente, não foi uma produção o que a gente esperava, porque o trigo precisa de frio, né? Aí esse ano tem uma redução de área devido também ao manejo, rotação de cultura, né? É uma opção, conforme o que você planta no verão, né? Que nem eu tenho milho de verão, então você não tem outra opção de inverno a não ser o trigo ou a aveia. O senhor citou essa questão de redução de área. Qual que era a área ano passado e qual que vai ser esse ano? A gente aqui fala em alqueires, então ano passado há uns 18 alqueires, esse ano vai para uns 11 só. Entre os motivos para essa decisão está o risco climático. O risco de geada na nossa região é muito grande, né? Então ele é complicado, porque o clima a gente não domina, então você não sabe se vai gear ou não vai, a época que vai, porque tem épocas que geia em junho, tem épocas que geia lá em agosto. A gente arrisca. Faz o seguro e eu quero plantar dentro do início, que daí ele pega mais o frio e escapa um pouco no final das chuvas lá de setembro, outubro, né?
Então eu quero plantar mais no início aqui do zoneamento mesmo. E é onde ele atinge também o potencial melhor de produtividade. Essa redução na área de plantio já é percebida também na ponta da cadeia produtiva. Na unidade de beneficiamento de sementes da Copavel, em Cascavel, a demanda por sementes de trigo caiu. Realmente a gente avalia uma diminuição na área de trigo esse ano, de 20% a 30%. Isso muito acarretado pela safra de verão, que antecipou a safra e criou uma janela um pouco melhor para a implantação da cultura do milho, né? Então o milho, nessa janela, o milho é mais rentável que o trigo, então quem tem a janela optou pela cultura de trigo. Mas ainda nós temos algumas regiões, alguns produtores, dependendo do manejo que ele adotou, que ainda o trigo vai ser a cultura que ele vai implantar devido ao sistema que foi implantado dentro daquela propriedade. O trigo ainda entrega também uma boa rentabilidade, mas dentro do cenário que se desenhou esse ano, o milho apresentou uma rentabilidade maior, então boa parte do produtor que teve a janela para implantar milho, hoje está com a cultura implantada na sua propriedade. Nós acompanhamos aí então a reportagem que traz algumas das razões então para essa diminuição na área de plantio com trigo aqui no nosso estado. E aqui no estúdio, 2 especialistas, nossos parceiros aqui do programa também vão continuar falando com a gente sobre esse assunto. Quem está aqui com a gente, mais uma edição, Vicente Werner, extensionista do IDR Paraná. Seja bem-vindo, Werner. Obrigado pelo convite e temos todo o prazer em atendê-los e levar algumas informações que são importantes. Com certeza. Leandro Capuzzo, agrônomo e com grande experiência aí no Proagro, seja muito bem-vindo, Leandro. Eu que agradeço o convite, sempre bom estar no AgroFag. Muito bem. Vamos começar falando então sobre esses aspectos que a gente já acompanhou então no material aí, né, Werner? O produtor está mais receoso em relação ao plantio do trigo então nessa safra. Exatamente. O que está acontecendo nessa safra? O trigo tem um preço não muito agradável para o agricultor. O milho parece estar mais atraente. Como aconteceu em dezembro, janeiro, uma seca e antecipou o cultivo a colheita da soja, o que aconteceu? O agricultor se direcionou mais ao milho. Então isso, obviamente, ficou mais fácil para o agricultor. A gente até fez um cálculo para ver mais ou menos a questão do milho e a questão do trigo. Então o milho, a gente na região hoje, na nossa região mais especificamente, nós temos um potencial hoje de produzir 300 sacas de milho na segunda safra por alqueire. O trigo bom, vai dar mais ou menos 120, 130 sacas por alqueire. Usando isso, o preço comercial que nós temos hoje, o milho dá uma receita de R$18 mil por alqueire, ao passo que o trigo vai dar uma receita de 10 mil, 11 mil reais. Então o agricultor, o que ele vai fazer? Onde é que eu tenho mais receita? Onde é que, se eu faço investimento, onde eu tenho mais um retorno maior? Obviamente é o milho. Não é a condição ideal, sabe? Ele todo ano fazer a sequência de milho em cima de soja, mas para o agricultor hoje, a hora que ele investe, ele vê ali que ele tem o maior retorno nesse plantio de milho que ele está fazendo. Ô Leandro, o Werner falou muito bem desse posicionamento, né, uma cultura deslocando a outra, mas nós temos no trigo um outro fator importante, que é o zoneamento agrícola, o ZARC, né? Temos o Proagro aí que está educando o agricultor, vamos dizer assim, né? O que você pode me dizer dessas faixas de Proagro aí, o que está acontecendo? Mudanças. Então, o Proagro ele teve muitas mudanças a partir do ano de 2023, né? Resoluções do Conselho Monetário Nacional. Essas mudanças elas foram causadas pela situação financeira do programa. No Proagro se pagava muito mais indenização do que a receita obtida com os prêmios, com a contratação do Proagro. E essas despesas bilionárias, um rombo mesmo. Então foi necessário fazer ajustes no sistema. E essas despesas de Proagro são despesas consideradas obrigatórias. Então o governo, ao final do ano civil, ele precisa pagar obrigatoriamente. E aí era necessário retirar recursos de outras áreas, de outros programas, para cobrir
despesas de Proagro. Então foram várias alterações bastante significativas e o produtor precisa ficar muito antenado, informado se vale a pena ou não fazer uma lavoura de trigo, aqueles que estão pensando na cobertura do Proagro. Quer dizer, não é uma penalização, mas sim um acerto do conjunto dessa cultura do trigo, que o agricultor vai ter que aprender a mexer com isso, né? Isso, é um ajuste necessário, né? Não dava para ir levando o programa com déficit em cima de déficit. Nós estamos falando de valores bilionários, coisa pesada. E o agricultor ele precisa utilizar o Proagro quando necessário só. Ali ele vai fazer o seu acionamento, vai ter a cobertura devida. O histórico do Proagro, todo mundo sabe que não é bom na região, abusos no programa e que levaram a esse desequilíbrio financeiro e as medidas pesadas, medidas drásticas tomadas pelo Conselho Monetário Nacional. Leandro, para quem está em casa e quer saber sobre esses ajustes, né, o que a gente teve de mudança no Proagro para 2025? Primeiro começou com a dificuldade de enquadramento. Então, pelo histórico, no ano de 2024, se eu tinha 7 comunicados de perda, chamados de COPs, né, se eu tinha 7 COPs nos últimos 5 anos, eu não poderia contratar Proagro. Isso em nível de CPF, em nível de CAR e em nível de DAP, de CAF hoje. Depois, no ano de 2025 agora, ele apertou 6 comunicados em 5 anos, barra o enquadramento no Proagro, e no ano que vem, 5 comunicados em 5 anos. Então, uma dificuldade no enquadramento, né? Depois, o encarecimento do Proagro. Então, nós saímos de alíquotas aí de 5%, 6% para alíquotas de 20%, 23% de custo em cima do orçamento, né? Um custo bastante significativo. Depois vieram resoluções do Conselho Monetário Nacional reduzindo cobertura. Então, a entrega das notas fiscais, não precisa entregar nota, entre aspas, depois eu gostaria de comentar sobre isso, com redução de 5% na cobertura. Época de plantio, fator plantio, se o produtor planta cedo, ele tem um desconto de 15% na cobertura. Isso de cara, na contratação já. Se ele planta no meio da janela de plantio definida pelo ZARC, esse desconto é de 25%. E se ele planta no final, teoricamente com risco maior de perda, o desconto é de 50%. No final agora, veio uma nova resolução do CMN, considerando as alíquotas de equilíbrio. Por exemplo, o município de Cascavel ele tem uma alíquota de equilíbrio de 42%. Isso aí significa que vai haver uma redução na cobertura do cliente de 20%, uma redução adicional. Então, de largada, na contratação já antes de plantar, a redução de efetividade de cobertura do Proagro está chegando a 40%, 45%, 50%. Uhum. Então, isso aí está sendo um fator agravante, expõe o agricultor e as instituições financeiras a um risco grande. O Proagro ele perdeu efetividade enquanto mitigador de risco. E é necessário para o trigo, que é uma cultura de risco, ter esse asseguramento aí, né? Com certeza, mas pelo que você está falando aí, ficou municipalizado o fator de risco. Por exemplo, determinados municípios têm um fator de risco maior, outros têm menor. Isso. Exato, de acordo com o grau de sinistralidade. Onde se aciona mais Proagro, o custo é maior. E o contrário também é verdadeiro. Eu acho interessante essa medida necessária. Antes existia uma alíquota só para todos os municípios. Trabalhava tudo então, igual. Hoje, onde aciona mais, é justo que o preço seja maior. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta para o Werner. Ô Werner, nós produzimos em torno de 3 milhões de toneladas de trigo, né? Temos aí uma necessidade de 12 milhões aproximadamente, né? Por que essa falta de oferta aí não eleva o preço do trigo lá para cima?
Uma pergunta difícil, né? Você é louco de esperto. Mas é uma diferença grande, né? Não, e é uma dúvida mesmo, exatamente. Né? A história do trigo, todo mundo sabe, não é nenhuma novidade. O que existe? A oferta do trigo. O Brasil, ele historicamente não é um grande produtor de trigo. Ele sempre foi um importador de trigo. Como o Brasil é um importador de trigo, o que acontece? O próprio governo, ele não está muito motivado a aumentar a área de trigo. Apesar que nós temos o Centro Nacional de Pesquisa de Trigo que está em Passo Fundo, eles querem ver se eles conseguem, daqui a 10 anos, o Brasil ser autossuficiente na produção de trigo, para atender essa demanda. Agora, para atender essa demanda, nós vamos precisar de preço de trigo, nós vamos precisar ser competitivos, nós precisamos ter cultivares que sejam mais resistentes, principalmente à chuva na colheita. Então, tem todos esses fatores que influenciam. E outro detalhe é o consumo do trigo. Qual o consumo que nós mais produzimos? Normalmente é o trigo tipo pão que é o mais produzido, e esse nós temos mais dificuldade de produzir. Que nós produzimos mais o trigo brando. Então, o que acontece? Esse preço não é tão compensador e o importado se torna praticamente mais barato que o nosso produzido aqui no Brasil. Mas, Werner, só para complementar, certo? O nosso gargalo no trigo, além do preço, né, que você está falando, porque vem importado, vem até a farinha importada, já pronta, né? Mas o nosso gargalo deve estar na colheita, né? Colheita é uma parte essencial e na parte de logística, como entregar esse produto também. O agricultor pensa nisso, né? Eu acredito. Com certeza. A questão do trigo na colheita, se você falar com os agricultores, por exemplo, qual o maior problema que tem? Nós não temos mais hoje problemas de colhedoras para colher. E sim, se chover 2, 3 dias, quando o trigo está pronto para colher, ele já perde qualidade. E isso a nossa pesquisa ela precisa trabalhar muito para que o trigo que a gente produz, que ele tenha uma qualidade maior, que ele seja mais resistente à chuva na colheita. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta para o Leandro. Leandro, hoje nós sabemos que o trigo vai bem no cerrado, né? Por que a turma não planta no cerrado? Produz até 7 mil quilos, 8 mil quilos por hectare, quer dizer, é fantástico. Por que não está se plantando para atingir essa autossuficiência? E eu tive a oportunidade de visitar produtores ali, ver o trigo embaixo de pivô no cerrado, é coisa fantástica. 7, 8 mil quilos de produtividade, colhe na seca, então pH elevado, é bem legal. O trigo ele concorre com outros produtos, que é debaixo do pivô. É uma agricultura cara, irrigada, né? Por exemplo, hortifrutis, alho. O produtor ele prefere plantar outros produtos de maior valor, de receita maior para ele, em detrimento do trigo. Outra situação é logística. O trigo vai bem no cerrado, só que não existe moinho de trigo no cerrado. Uhum. Estão mais disponíveis a nível de litoral? Isso, historicamente, né, os moinhos eles foram instalados no litoral, como o Werner disse, o Brasil sempre foi um importador de trigo, né? Então a estratégia era deixar o moinho próximo do ponto de recebimento no litoral. E aí prejudica o trigo do cerrado, por conta da distância para levar esse trigo até os moinhos. E a indústria vai dançar de acordo com a música, né? Se ficar muito caro aqui, vai buscar lá fora, que está já bem posicionado, né? Sim, historicamente a indústria brasileira compra trigo argentino em condições ali de preço boas, qualidade do produto argentino também é boa, né? Só que é sempre uma incerteza, né? Seria muito melhor a gente ter um produto brasileiro de qualidade atendendo a demanda que é elevada para o produto. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, o nosso tempo está bem curto, Werner, eu só queria que você complementasse, colocando essa questão de que, historicamente, o plantio do trigo mais para o final de abril, início de maio, é o que vocês têm acompanhado, que tem dado mais certo por aqui na nossa região? Com certeza. Se você falar com os agricultores, quem semeia o trigo, quem produz trigo, essa é a melhor época que nós temos na nossa região. O único problema que nós temos, se você semear o trigo nessa época, se você pegar uma geada mais no final do ciclo da cultura do trigo, a gente tem alguma dificuldade, sabe, de você perder qualidade.
Outra questão também que acontece, por exemplo, essa questão do trigo, o nosso trigo é de primavera. É de primavera. É diferente do trigo cultivado na Europa e na Argentina, sabe? Então, o que acontece? Esse trigo, se ele sofre um frio meio forte, você perde toda a produção. Então, por isso, nós temos todo esse problema de proagro, de trigo, além da chuva na colheita também. Mas esse é um dos fatores que mais implica na questão da certeza de você produzir trigo. Nós, na nossa caminhada como profissional, nós já pegamos trigo, onde o trigo estava num porte excelente, com bom potencial de produção, deu uma geada em final de agosto e esse trigo foi perdido, praticamente todo ele perdido, por causa de uma geada fora de época normal. Então é uma cultura realmente que tem um risco alto aí, mas os produtores têm que usar dos recursos que eles podem, né, para conseguir ter um bom rendimento aí. Com certeza. Uma particularidade da cultura do trigo ao amparo de Proagro. Por força de norma, quando o trigo ele sofre por evento geada, é necessário que o agricultor leve a lavoura até o final. Ele não pode dar liberação diária no florescimento, por exemplo. Ele perde o Proagro se ele fizer isso, se ele destruir a lavoura no florescimento que recebeu uma geada forte, por força de norma. Então, o laudo do perito, ele tem que ser fechado lá no final da lavoura só. Isso está no Manual de Crédito Rural. Uhum. Uma outra questão que se vocês me permitem, é em relação às notas fiscais. Uma dessas resoluções do CMN, ela diz o seguinte, que o agricultor ele não precisa apresentar as notas fiscais no momento de acionamento do Proagro. E existe um desconto de 5% na cobertura do produtor. Só que essas notas elas vão ser pedidas em outras fases do Proagro, na fase de comprovação de perdas e na fase de julgamento. Então a orientação ao agricultor é que guarde todas as notas e, se for necessário acionar o Proagro, que as apresente no momento do acionamento. Perfeito. Muito bem, dado o recado então. Leandro, obrigada pela participação aqui com a gente, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Werner, brigadão, até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Show de bola, isso aí. Vamos acompanhar agora como ficam os preços do mercado agrícola nessa semana. R$ 121,00 a saca da soja em Cascavel, a saca do milho R$ 61,00 e a saca do trigo R$ 82,00. Depois do intervalo, o lançamento da 5ª edição do City Farm FAG reúne empresas parceiras e define detalhes sobre o maior dia de campo promovido por uma instituição de ensino superior no sul do Brasil. É daqui a pouco. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Com foco em inovação, pesquisa e tecnologias, o próximo City Farm, dia de campo promovido pelo Centro Universitário FAG, em Cascavel, será realizado entre os dias 27, 28 e 29 de novembro. Na sexta-feira foi realizado o lançamento oficial do evento, que chega à 5ª edição em 2025. O momento contou com a participação de representantes de empresas parceiras, a equipe organizadora e a diretoria da instituição. Olha só. A equipe organizadora anunciou as novidades da edição de 2025.
o dia de campo será maior, tanto em área quanto em duração. Agora serão 3 dias e quase 29 mil metros quadrados dedicados à exposição na Fazenda Escola do Centro FAG. No espaço da pecuária, a exposição de animais vai crescer. E está prevista a primeira edição da prova de tambores. Além disso, na abertura do dia de campo será realizada a Night Running, uma corrida noturna. Ano passado a gente já teve 7.500 pessoas, um pouco mais, de um público diferente, além do público que vem para o City Farm para as questões de pesquisa do agronegócio, enfim, todo o que envolve a diretriz 1, digamos assim, do nosso evento. Mas agora, com essa parte cultural, a gente espera ainda um público maior. Afinal, o evento está no calendário municipal e estadual. O evento cresceu muito ano passado em relação ao ano anterior e sempre vão surgindo novas ideias. A partir do que está feito, surgem novas ideias e acaba crescendo e sempre melhorando, né? A gente viu várias novidades ali em relação ao layout, em relação ao tamanho da área. Então, isso aí sempre assim, agrega mais valor ao evento mesmo, né? Muitas das atrações que deram certo na última edição continuam, como o Seminário de Bovinos de Corte e de Leite, a entrega do Troféu Mérito Agropecuário, que homenageia líderes pioneiros do setor, e o Prêmio Saber Agropecuário, que avalia e premia estudos científicos de todo o Brasil. A maior premiação brasileira nesse ramo, né, de premiações universitárias. Então a gente divulgou, teve bastante adesão ao prêmio, mas esse ano a gente quer vir ainda mais forte, porque agora ele já aconteceu a primeira vez, então a ideia é que ele aumente muito a quantidade de trabalhos, então a gente está com essa expectativa. O City Farm se consolida como um dos mais importantes encontros de conhecimentos para o agro e agora faz parte do calendário oficial de eventos do estado do Paraná. Nós estamos aí na construção de um novo galpão para estar recebendo mais animais. Nós tivemos mais de 100 animais ano passado e a nossa ideia é dobrar a quantidade de animais para 2025 nessa 5ª edição. Esse momento é de passar isso para os nossos parceiros e convidá-los, né? Temos parceiros cada vez mais fiéis, né? Que continuam conosco já há mais anos, e parceiros novos também que acreditam nesse evento, acreditam que a gente está levando conhecimento para as pessoas e também a possibilidade de negócios. Muito bem, vem aí mais um City Farm, né, professor? Muito importante o City Farm, né? A integração de parceria entre as empresas, né? Os estudantes e pessoal da região, né? Agricultores da região, né? É um momento de conhecimento. Troca de ideias, conhecimentos, é isso aí. Com certeza. Confira agora como ficaram os preços da proteína animal em nossa região. A arroba do boi gordo encerrou a semana em R$ 323,80, o quilo do suíno R$ 6,55 e o quilo do frango R$ 4,34. Chegou a hora da gente dar uma olhada aqui no nosso quadro das redes sociais, mostrar algumas fotos e vídeos que vocês enviaram para a nossa equipe ao longo da semana e indicar cursos também aqui para vocês. Começamos mostrando uma foto que faz parte aí da trend, né, dos últimos dias, então, imagem com inteligência artificial, que ficou muito legal, lá da Raquel Silva, ela que é de Bela Vista da Caroba, tem uma produção de alimentos orgânicos e fez aí, entrou na trend com a família. Fantástico, ficou muito bonito. Olha quem também entrou na trend aqui, Portal KTV, fez de todos os apresentadores aqui da emissora e o Agrofag entrou também, né, nessa tendência. Essa inteligência artificial é fantástica, né? Fantástica, é muito bom. Show de bola, isso aí. Seguimos então, a gente vai conferir agora um vídeo que o João Armachuk, aqui de Cascavel, da Hortaliças Bolacha, enviou pra gente. Olha só essa técnica de cultivo dele. Boa tarde aí, galera do Agro Hortaliças Bolacha, aí na área de volta aí. Mostrar pra vocês uma cebola aí. Ó, cebola já com a salsa junto na hidroponia, ó. Tá vendo aí, ó? Já vai sair o tempero junto, não vai precisar colocar salsa daí, meus amigos. Ó, tá vendo aí? Ó, já tá com a salsinha junto. Ela vai crescer aqui, a salsa vai crescer junto. Eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui pra vocês verem, meus amigos. Como é que é as coisas, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, pra cima? Tá vendo que tá tudo caído a cebola? É porque tava coberto com sombrito, ó. E aqui, esse pedaço aqui não pega o sombrite.
Dá uma olhada aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo de pezinho, ó. Isso aí, mais uma vez o João participando com a gente, né, professor? E o temperinho já vem pronto. Já vem prontinho. Completinho. Muito bem. Seguimos então, vamos lá para os cursos? Olha só, esse aqui é um de Fundamentos e Práticas de Conservação de Solo e Água, da Embrapa. Então esse conteúdo é disponível online, você pode acessar por meio do QR Code ou também lá no site do Agroagenda. Temos também outras indicações aqui, olha só, curso Introdução à Produção Orgânica de Maracujá, tem no site da Embrapa e também lá no Agroagenda, QR Code na tela para você saber mais então sobre o cultivo dessa fruta de forma orgânica. A gente também traz um curso aqui do Senar de armazenamento de grãos em silo vertical, junto aí com a Confederação Nacional da Agricultura, né? São 8 horas de curso em 7 dias, aí em média de duração, né? Curso gratuito 100% online. Quem quiser saber mais, o link também está na tela. Com essa indicação aqui, a gente encerra o nosso quadro. Professor Celso, obrigada por mais um programa juntos e até a próxima semana. Eu que agradeço. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, gente. Nos vemos no próximo Agrofag. Até lá.